E hoje o Vitor Silva veio aqui atender o nosso convite para trazer, Vitor, um balanço de algumas ações, algumas atividades que eu sei que é difícil para vocês de cada pasta resumir um ano em 20 minutos, em meia hora, exemplo, né? O Gediel, ele usou 1 hora. Terminamos aqui quase 3 horas da tarde o programa, né? Mas foram informações que eram necessárias, fundamentais, detalhes que muitas vezes a pessoa não sabe, né, como é que funciona. Então o Gediel trouxe com muita precisão esses temas da saúde. O Matheus ontem também da mesma forma pontuou sempre algumas ações. Mas eu quero, Vitor, começar a nossa entrevista falando ou te perguntando sobre algo muito solicitado pelo nosso público. As cestas da família. O que aconteceu ao longo de 2025 com as cestas e que ainda é muito batida, muito, né, atacada por ex-prefeito que perdeu, foi demitido pelo povo e agora tenta recuperar a moral, não sei como. Vitor, fale sobre isso pra gente. Bom, Leonel, boa tarde a todos, né? Mais uma vez é um prazer estar aqui na TV Moderna. A gente se sente em casa, né? Já teve aqui alguns momentos. E, Leonel, para falar para a população, a gente já falou isso algumas vezes, nós assumimos o município de Rosário em janeiro de 2024, né? O convite do nosso prefeito Jonas Magno. 2025. Perdão, 2025. Isso. Né? Porque eu já estava na equipe de transição, então Sim. a gente já estava desde 2024 tentando entender e tendo contato. Então, a Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento do município de Rosário, é uma secretaria que tem uma relevância tanto social quanto a nível econômico muito importante dentro do município. Ela tem as suas particularidades, né? Assim como todas as demais secretarias têm. Eu até me arrisco a dizer que ela tem ali quase que a mesma relevância da assistência social pelos programas que nós trabalhamos do governo federal, que são voltados ali pelo MDS, né? Que é o Ministério. Se entrelaçam, né? Se entrelaçam entre as duas. Então, quando nós assumimos, Leonel, nós fizemos uma transição de governo que já foi difícil em termos de acesso às informações, né? A gente tem um registro, foi comunicado pelo TCU que quando nós iniciamos em janeiro, não foi deixado nenhum documento, nem o caderno das associações, nós não tivemos acesso aos saldos dos projetos que ainda estavam disponíveis, quais ainda estavam sendo executados. Então, tudo isso a gente foi patinando do zero. Eu agradeço muito aos presidentes de associação, né, e cooperativas que foram quem nos deram o norte quando nós assumimos a secretaria, então foram trazendo. O que é importante frisar? Gente, o programa Cesta da Família, antes titulado Cesta Verde, né, que cada município nomeia de acordo com a sua vontade, nós identificamos que havia um saldo remanescente que acabaria em 2025. Né? Então, todos os contratos que estavam sendo executados do programa Cesta da Família eram oriundos de 2023. Sim. Então, foram 2 anos de execução. Era um total de 3.232.000, salvo engano. Que é o prazo normal. Que é o prazo normal, porque cada associação ela tem 2 anos para executar esse projeto. Nós voltamos à entrega das cestas já no mês de fevereiro, no mês seguinte de 2025. Então eu convoquei as associações que tinham saldo, entendemos o cenário que estava, nós tínhamos 4 associações que estavam com débitos a serem recebidos de saldos da Conab, porque segundo o que nos foi repassado algumas associações fazem prestação de conta por sua conta, né? Porque o contrato é entre a associação e a Conab, que é o órgão que gerencia o programa, e algumas são feitas pela Secretaria Municipal. E existia um certo privilégio, se fazia de algumas, de outras não. Então, Semeando a Resistência, Populônio, São João do Rosário, foram associações que estavam com débitos que beiravam ali 120 mil, 89 mil, que é um valor grande, é um valor alto. Então nós fizemos o esforço, Leonel, primeiro, para captar aquilo que ainda poderia ser entregue no ano de 2025, porque também era o ano de elaboração dos novos projetos que seriam assinados no final de 2025, para se iniciar agora em 2026, que já estamos na última fase de renovação desses contratos. Isso. Então, tudo que poderia ser executado na Secretaria Municipal de Agricultura, em termos de projeto, foi executado.
Para quem trabalha diariamente com a agricultura, né, os presidentes de associação, os agricultores, eles entendem e conhecem o déficit financeiro que existiu no setor agrícola no ano de 2025. Então, projetos como o PROCAF, que é oriundo do Estado, como o PA Quilombola e vários outros projetos que normalmente se rodam ao mesmo tempo, deram uma pausa por conta do rito normal. Do rito normal. Porque existe o final de contrato e o processo para nova contratação. Para as novas contratações. Isso requer um tempo, um prazo. Perfeitamente, muito bem alocado. Então, quando a gente... Todos os projetos e valores que poderiam ser executados em 2025 foram executados, nós fizemos as devidas prestações de contas, conseguimos fazer essas regularizações de débitos que estavam, então tudo isso foi um trabalho feito pela Secretaria Municipal de Agricultura. Os presidentes de associação e de cooperativas, eles sabem do esforço que nós fizemos e do trabalho para sempre assisti-los da melhor forma possível, providenciamos documentações, a gente conseguiu fazer em março, Leonel, regularizar junto a eles o valor referente ao PROCAF, que ainda estava pendente de dezembro de 2024. Então a gente entrou com um processo de atualização de documentação, atualização da equipe gestora do CRAS, senhas de coordenação, para que a gente pudesse executar, porque o rito certo seria que isso fosse passado durante a transição. Isso. Nós não recebemos esses dados, então a gente teve que correr atrás. Eu agradeço inclusive esse atraso, entre aspas, de começar a entrega das cestas só em fevereiro, se deu também por conta da ausência de dados dos beneficiários e tal, lá no banco de dados da agricultura, para então começar, tipo, 1º de janeiro já fazendo entrega. Não tinha como fazer isso. Quando a associação ela vai entregar os materiais que são usados para a montagem da cesta, tem um caderno que vem por meio da Conab, aonde aquilo que você entrega, você passa para o caderno para poder ser enviado à prestação de contas. Teve algumas associações que a gente só foi conseguir ter acesso ao caderno para voltar a fornecer em maio e junho. Então, tudo isso levou um prazo. Mas o que é importante frisar foi que nós conseguimos executar todos os saldos referentes ao ano de 2025. Então, todas as associações conseguiram fazer suas entregas, finalizaram seus respectivos saldos e todas as cestas que nós conseguimos montar, nós entregamos para a população. Quando abriu o edital da Conab no ano de 2025 também, nós trouxemos para cá para o município a Viviane Anchieta, que é assessora técnica do governo do estado da AGERP. Ela veio até o município, capacitou a nossa equipe. Eu estendi o convite a alguns presidentes de associação para que eles tivessem autonomia deles mesmos, fazerem suas prestações, fazerem suas montagens. Então capacitamos eles e elaboramos as propostas. Rosário hoje tem 17 propostas aprovadas no ranqueamento da Conab, né? No total foram 17. Algumas não conseguiram. Isso é um outro problema que foi gerado. Se habilitar, Leonel, para o ano de 2025, porque ainda não tinham executado, desde 2023, 70% do valor total da entrega. Eles já haviam entregado o material, só que a prestação de conta não tinha sido feita. Então, eles ficaram incapacitados de participar do edital do ano passado para fornecer a partir desse ano. Porque eles entregavam o material. Qual era a cultura que se tinha lá? Você tem? Pode trazer e vai entregando. E a prestação de conta a gente vai fazendo. Vai fazendo. Entrega que depois a gente ajeita. Que é uma prática errada. Desde que nós assumimos, o agricultor entrega, a gente dá o prazo, então tudo que ele entregou no mês, a gente pega, faz a prestação de contas e manda para a Conab. Fecha dentro do mês. Fecha dentro do mês, a gente não deixa passar de um mês para outro, né? Então, foi um serviço também que dificultou. Quando você fala, uma das falas, né, não me compete a gestão ou de gestão de outras pessoas que passaram, mas é quando você usa o programa social da Cesta da Família para tentar atacar politicamente. Se dizia antes, a prefeitura compra, é o prefeito que compra que dá. É mentira. A Prefeitura Municipal de Rosário, ela nunca comprou diretamente do agricultor. Esse dinheiro para o programa das cestas, ou era oriundo do PROCAF, ou era oriundo da Conab, ou era oriundo do PA Quilombola. Não existe recurso municipal nas compras desses produtos.
Então você dizer, a prefeitura compra, e o Jonas nunca falou isso, nem a Secretaria Municipal, a gente não se vangloria pela compra desse material. Nós damos o destaque a quem merece, a Conab, ao governo do estado, as entidades. Vocês estão aqui na ponta e aparecem para o público. Perfeitamente. Né? Nós gerenciamos, tocamos e organizamos para que os projetos aconteçam. Gerenciamos as documentações, damos suporte às associações para que esses projetos sejam executados. Então, mas vale lembrar que sem a dedicação do secretário, do prefeito e de todos os envolvidos na aquisição desses alimentos, inclusive no chamado às associações, o projeto não acontece. O grande papel institucional da Secretaria Municipal e do prefeito municipal é dar as condições para as associações. Então, a gente chama, a gente emite documentos, nós credenciamos a secretaria, fica aberto nos editais, e isso foi uma outra grande vitória que a Secretaria de Agricultura conseguiu no ano de 2025, né? Nós recebemos aqui em maio o ministro Wellington Dias, que é o ministro que cuida desses programas sociais. O Jonas apresentou o termo, a secretaria montou e nós conseguimos habilitar, né, pela primeira vez na história. Eu acho que aqui na região do Baixo Munim e do Muniz Lençóis, somente a Secretaria Municipal de Agricultura de Rosário é habilitada para a emissão do CAF, que é o Cadastro do Agricultor Familiar. Nós não fazemos isso mais em parceria com a AGERP, né, porque a secretaria se habilitou e conseguiu ter um usuário e uma senha própria. Nós temos essa autonomia. Então, aqui da região, aí existe a AGERP a nível estadual, né, e a Secretaria Municipal de Agricultura de Rosário, e, salvo engano, também um sindicato que tem uma senha pela FETAEMA. Mas, a nível de município, somente o Rosário consegue emitir CAF. Mas, burocraticamente falando, como era para superar essa emissão do CAF outrora? Se tinha uma parceria, no primeiro momento foi uma parceria, depois era um pulo do gato. Pegava-se uma senha da AGERP, né, uma senha provisória, que era uma prática utilizada, isso foi o que nos foi repassado, e eles pegavam, faziam um cadastro na secretaria e direcionavam para a AGERP para ser emitido por lá. Só que, às vezes, como a demanda era muito grande, às vezes o técnico da AGERP não conseguia abarcar tudo, demorava 15 dias, 20 dias, dependendo da demanda. Quanto maior a demanda, mais tempo levava para emitir. Hoje não. O cidadão chega na Secretaria Municipal de Agricultura, ele entra com seus documentos e ele já sai com o seu CAF na mão. Ele não precisa ficar tendo esse tempo de espera, porque às vezes é para um financiamento, às vezes é para um projeto de casas, como foi aquele que você citou da Boa Vista, que foram 48 casas. Para participar desses projetos, obrigatoriamente você tem que ter o CAF na mão. Né? Então, a secretaria, a gente conseguiu fazer essa articulação junto ao governo federal para a gente poder emitir esses CAFs. E aí vocês também em 2025 adotaram uma dinâmica bem diferente e bem mais leve para os agricultores em relação ao trator, é isso, Vitor? Isso. O que foi feito logo no início da gestão? Isso foi prometido pelo nosso prefeito em campanha, né? A gente já havia feito esse levantamento. Todo agricultor municipal de Rosário... Tem a imagem aí do trator, pode botar aí. Tem. Nós estamos no período agora, Leonel, de início de inverno, né, que esse trator utilizado aqui, essa grade, foram doados pela Codevasf, através de emenda. Então, foi um bem que veio para o município sem custo. Então, você não pode utilizar desse equipamento para cobrar do agricultor para utilizar ele. Se veio sem custo para o município, então não pode ter custo para o agricultor. Para o agricultor. Então, todos os agricultores que solicitavam o trator na Secretaria Municipal de Agricultura pagavam R$ 70 por hora trabalhada. Então, às vezes, o agricultor tem 1, 2 linhas, leva em média 1, 2 horas para você fazer. Então, se ele quisesse usar, ele tinha que tirar do bolso dele R$ 70. E já aumentava o preço do quilo da farinha. E aí, consequentemente, ele ia colocar. Desde que nós assumimos a gestão, não se é cobrado taxa de trator. Nós temos aí mais de 5.700 horas de trator de arado, gratuitas, que foram distribuídas para os nossos agricultores. Isso gerou também alguns transtornos, Leonel, e eu tenho batido muito nisso na tecla com o Jonas, tanto que a gente conseguiu um novo trator agora no final do ano, né, que veio doado para o município, era que a demanda já está aqui operando, funcionando. A demanda ficou muito grande porque facilitou para o agricultor acessar. Então, antes a pessoa que não solicitava o arado,
porque tinha medo de limpar a sua roça e não ter os R$ 70 para chamar o trator para aradar, começou a limpar. Então a gente teve a demanda, foi crescendo, e eu comecei a apertar. Meu prefeito, eu preciso de mais um trator, vamos lá. Articulamos e graças a Deus hoje nós temos uma frota com 2 tratores em operação, né? A gente ainda está sanando demandas do ano passado pelo volume de horas que foi. Então acredito que se a demanda aumentou é porque trouxe benefício para a população. Muito bem. E esse casamento aí de agricultura com escolas municipais, como é que está o programa que é o PENAI? Pronto. Nós tivemos, como foi o nosso primeiro ano de gestão, né, nós tivemos alguns problemas no início da execução do PENAI, por contas de senhas, de acesso, para que a gente pudesse fazer as documentações, mas habilitamos, nós executamos um valor total de R$936 mil de PENAI, né? Foi o maior valor já executado no município, pelo menos até nos registros que nós temos. Então, cada associação, foram 316 agricultores de 22 associações. Né? Então, essas pessoas se credenciaram na secretaria e vieram entregar para cá, né, para levar a merenda até a escola dos nossos alunos. Foram 39 itens no edital e, graças a Deus, a gente conseguiu fazer a execução. Nós facilitamos a vida do agricultor no sentido de que antes, Leonel, por exemplo, uma associação lá de São Miguel, ela tinha que fazer, às vezes, uma entrega de poucos produtos, de uma quantidade pequena, na escola de Humaitá. Então, você tira o deslocamento de São Miguel para Humaitá, que é longe, né? E às vezes era coisa de 10, 20 quilos de um determinado produto. E ter que ir lá para o Juscelino para ir para Humaitá. Aí às vezes a associação lá de Genipapeiro também entregava lá na escola de São Miguel. Então quando foi trago essa demanda, nós centralizamos as entregas, né, dentro do galpão para que fosse distribuído pela própria prefeitura dentro do setor de merenda. Então foi uma economia, foi uma coisa que deu muito certo, que a gente vai manter para esse ano. Da secretaria e também dos agricultores, né? Então foi feito, nós tivemos, como eu já citei, uma execução um pouco conturbada por conta de documentações, mas que foram superadas, graças a Deus, conseguimos, todas as associações receberam seus respectivos valores, estão pagas e já estamos correndo para liberar o edital do PENAI desse ano, já nos últimos dias de janeiro, para começar a execução em fevereiro, com o maior valor da história de PENAI já executado, que é a ordem do prefeito Jonas Magno, é que a gente execute 45% do 100% do valor da merenda, 45% vai ser destinado somente para a compra da agricultura familiar. Muito bem. Agora, Vitor, a gente sabe que, assim como outras pastas, como outras políticas públicas, a agricultura também vive de futuro, de inovações, de novas estratégias. E a hidroponia, ela tem sido abraçada aqui no município de Rosário ultimamente, em 2025. Qual foi o trabalho feito para que a hidroponia realmente alcançasse esse espaço na agricultura? Leonel, eu já tinha tido, na experiência que eu tive na GERP, no governo do estado, eu conheci a técnica da hidroponia. Para quem está em casa e não se atenta, a hidroponia é uma produção de determinados tipos de hortaliça, algumas frutas, que ela não é produzida diretamente no solo. Ela é produzida de forma suspensas, ou em canos, ou em telhas de brasilite, né? Utilizando um sistema autossustentável renovável. Então, você coloca a produção, por exemplo, do cheiro verde na telha, você instala uma caixa d'água e dentro da caixa d'água você coloca alguns minerais que tem no solo. Isso. Então, esse sistema leva a água, molha todo o sistema e volta novamente para a caixa. Certo. Então, você tem um ganho de qualidade do produto, porque ele só vai estar absorvendo exatamente os minerais que ele precisa, e você tem uma redução no tempo. Então, a hidroponia você consegue, por exemplo, produzir cheiro verde em 28 dias. No solo, leva 45, 46, depende muito. Então, nós conhecemos, já tínhamos um produtor no município que trabalhava com hidroponia, que é o seu Martinho, mandar um abraço para ele, e nós começamos a fomentar isso junto às outras associações. E quando eu apresentei o projeto para o Jonas disse, Vitor, vamos comprar a ideia. E nós fizemos, o município de Rosário adquiriu 10 estufas de hidroponia que serão doadas a algumas associações. Já começamos a instalação da primeira lá em Riacho Seco, na Coafaz, para que os nossos produtores tenham acesso a essa nova tecnologia.
Então, muito em breve, Rosário vai ser referência, porque eu acredito que na região, eu já fiz uma pesquisa, ainda não se trabalha com esse tipo de tecnologia. Então, nós estamos saindo na frente, dando um pontapé inicial para a agricultura, com 10 estufas hidropônicas que serão entregues à população, totalmente custeada pelo município de Rosário, por meio da CEMAPA. Então, é um passo muito importante, né, para a gente aprimorar e renovar esses produtos, e também que quando a gente volte com os programas, a gente tenha força total para trazer uma maior quantidade de produtos em um menor tempo. Então, Leonel, se eu produzo mais rápido, se eu produzo com mais qualidade, consequentemente eu executo o meu programa mais rápido, consequentemente eu abro mais tempo para a gente poder estar indo captar mais recursos. Né? Então, é um projeto grande, é um projeto novo. Em breve a gente vai estar mostrando, vai ser divulgado isso amanhã no evento que nós vamos ter da Secretaria Municipal de Agricultura, né? O nosso prefeito estará presente, que vai alavancar a agricultura de Rosário, eu não tenho dúvida disso. Muito bem. E aí você já tratou um pouquinho sobre os débitos, né? Sobre a regularização de débitos. Quer falar mais alguma coisa sobre isso? Porque deixar as associações em dias com todos os seus deveres é importantíssimo para que nenhum programa trave, não é isso? Não, com certeza. O que move o agricultor? Todas as pessoas que participam desse programa são agricultores familiares. Então, algumas vezes, na correria, na rotina do dia a dia, 30, 40 reais para algumas pessoas pode ser irrelevante. Né? Às vezes você gasta isso num lanche, num hambúrguer. Para o agricultor, não. Né? Então, para o agricultor, não. Isso pesa. E quando nós identificamos, Leonel, que nós tínhamos agricultores desde janeiro do ano passado, de 2024, sem receber os seus recursos, com cifras que beiravam ali 80, 100 mil, 120 mil, aquilo assustou. E acabou que a gente absorveu uma demanda, nós compramos a briga e disseram, não, vamos regularizar isso aqui. Isso aqui vai precisar de esforço, vai precisar de articulação, mas nós vamos correr atrás. Então nós entramos em contato com o Conab, eu agradeço muito ao superintendente da Conab, o Cisne Aderaldo, a Albira do Pindaré também, que é o secretário da SAF, que nos deu todo o suporte para que a gente conseguisse regularizar. Então nós tivemos muitos agricultores, eu posso citar como exemplo a Associação de Higiene e Papeiro, que as mulheres disseram que não queriam mais participar, porque tinham produzido, tinham colocado e não tinham recebido. Eu fiz uma reunião junto com a dona Madalena, que é a presidente da reunião, conversei com as mulheres e disse, gente, a partir de hoje, desta data, vocês podem cobrar diretamente a mim pelo recebimento do dinheiro de vocês. Porque eu tive acesso às documentações, eu tive acesso ao material, fui até a Conab e em menos de um mês nós conseguimos regularizar os valores delas e elas entregaram e finalizaram agora os seus projetos no mês de dezembro, né? Todas recebendo os seus respectivos valores, já estão empolgadas, vão produzir de novo, que vai entrar, eu digo, pois pode produzir. Eu sei que a sociedade civil, ela demanda muito. Né? Eu sei que a importância do programa da cesta que tem. Só que eu peço à população que nos dê o tempo necessário para que a gente regularize o programa. Não adianta a gente estar entregando e botando para o povo dizendo que está tudo lindo, tudo bonito, quando na verdade o agricultor que está entregando aquele material não estava recebendo dinheiro. Isso. Então é muito fácil você, eu vou pedir e não paga. Então, perde a credibilidade com um pouco das pessoas. Isso não era algo generalizado, mas acontecia dentro dos programas. Então, o que nós estamos fazendo é começando e terminando do jeito certo. E quando nós fizemos isso, Leonel, nos competia ser transparentes. O Jonas, ele sempre diz, né, ele comentou isso, que nós não temos o direito de errar. Então, quando nós iniciamos, tudo que a Secretaria faz, todos esses programas estão no site de transparência da Conab, nós fazemos comunicação para assistência social, fazemos comunicação para a Câmara de Vereadores, porque é assim que a administração pública se rege. Então, o programa irá retornar, possivelmente já nos primeiros dias de fevereiro, né? A gente já está na fase final de assinatura dos contratos, conseguimos reestabelecer 2 contratos que estavam já devolvendo dinheiro para a Conab porque não havia sido executado, conseguimos destravar, articular com a Conab. Então, quando nós voltarmos o programa, voltaremos com força total. Já temos um recurso liberado, aprovado pelo MDS, assinei o contrato ontem da habilitação do município, de R$175 mil, que serão para 12 agricultores individuais. O PA Quilombola, que não rodou no ano passado,
A SAF já liberou o edital, então São Simão e São Miguel podem se preparar que ainda nos primeiros 100 dias do ano voltaremos às entregas das cestas nessas duas comunidades, porque o PA Quilombola já está saindo, assim como o Procaf, por aí vai. Então, 2026, ele é um ano de muitos projetos, promissor, né? Muitos recursos, e se Deus quiser, a gente vai dar do jeito certo os produtos à população para que os agricultores recebam e a gente volte esses grandes ciclos, para que a gente não tenha, por exemplo, mandar um abraço para seu Botelho lá de Fonte Grande, que botou os seus produtos e até hoje, né, desde o final de 2023, não conseguiu receber o seu dinheiro porque foi pedido para ele de forma errada. Foi pedido para ele por debaixo dos panos e até hoje, infelizmente... Mas com o produto dele foi feito, né, na época. Com certeza. Ah, tá aqui o frango gordo, tá aqui o peixe. O gordo, tá aqui o peixe. A mídia com a agricultura, com a produção dos nossos homens e mulheres trabalhadoras da roça, lá do dia a dia do campo, usaram o suor deles para fazer política, para fazer mídia até o final de 2024. E aí o débito ficou para Vitor Silva dar os pulos dele para resolver. Né? Assim é fácil fazer mídia, né? Você deixar um produtor com 243 frangos de prejuízo sem receber é pesado. Pois é, mas a mídia foi feita. Mas a mídia foi feita. Esse frango já tá na fossa faz tempo já, ó, de quem comeu. Faz tempo, né? Mas a mídia foi feita. Sim, agora, Vitor, você já começa o ano aí com um evento, né, senhor? Não, perfeito. Nós já começamos o ano muito bem, por isso que eu disse que 2026 é o ano. Nós recebemos do governo do estado do Maranhão, por meio do governador Carlos Brandão, do Orleans Brandão e também do secretário da Sagrima, Fábio Gentil, 42 cartões, Leonel, que tem R$2.000 de saldo. Muita gente pergunta, a secretaria não vai entregar sementes? A gente já está fazendo a solicitação para entregar por conta do município. O Estado, ele não manda mais as sementes, porque antes eles mandavam, o agricultor recebia, mas às vezes não era o tipo de semente que ele queria, não era o cultivo que ele estava acostumado e muito se perdia. Então o Estado pegou e transformou isso em um saldo de um cartão, que os agricultores sorteados por meio do CAF puderam buscar as empresas credenciadas e adquirir aquilo que eles estavam precisando. Isso. Então muita gente pegou telha para fazer hidroponia, muita gente comprou carro de mão, caixa d'água, bomba, motor de rabeta, de acordo com a sua necessidade. Então nós articulamos junto ao governo do estado e amanhã nós estaremos realizando... Por isso? Não tem custo nenhum para o agricultor. O crédito é para eles usarem. Para eles usarem em compras de material. Sem custos para eles. Sem nenhum custo para o agricultor. Estou entendendo. Então a gente fez essa articulação e amanhã nós estaremos entregando esses materiais junto aos agricultores. Nós vamos fazer o primeiro encontro rosariense de agricultura familiar, economia popular e solidária, que vai acontecer lá na primeira Igreja Batista, né, ali próximo da Praça do Coqueiro. Você é o nosso convidado e aqui vão ser discutidos, Leonel, junto às associações, as propostas que as associações têm para o poder público. O que eu estou levando nesse evento é a oportunidade dos presidentes dizerem, Vitor, é nisso aqui que a gente quer que a secretaria foque fora das atividades padrões da secretaria. Então, a gente vai dar voz à população, ao nosso público, que são os agricultores, para que eles elaborem 4 propostas que serão votadas amanhã nesse encontro e essas propostas serão apresentadas ao nosso prefeito municipal para que a gente execute no decorrer do ano. Então, é você governar junto com o povo. Dar a oportunidade das associações dizerem, a gente gostaria que o serviço ampliado fosse aqui, porque às vezes para mim o interessante é buscar a regulamentação do CAF, mas às vezes para o agricultor que está lá, ele prefere o investimento, né? na terra, no acesso ao crédito, nas parcerias institucionais junto aos bancos. Então nós vamos elencar o rol de atividades que nós temos e dar a oportunidade para o povo dizer, Vitor, preferimos seguir por esse lado. E a gente vai pegar na mão do outro e vamos caminhar juntos nesse rumo para que a gente tenha uma agricultura cada vez mais forte e cada vez mais coesa dentro do município. E eu sempre costumo dizer, Leonel, para você construir uma casa é difícil. Agora, para você reconstruir uma casa que foi construída de forma errada... Morando gente dentro. É mais difícil. Ainda bem que o nosso prefeito é engenheiro, né? Verdade. Agora, Vitor, para finalizar nossa entrevista, eu tenho 2 perguntinhas para fazer.
E eu acredito que você vai dar conta de responder para mim. Vamos lá. A primeira é, o município tem planejado algum programa local, municipal, de agricultura, enfim, de cesta, alguma coisa, algo do tipo? Porque, assim, os programas que tem hoje são a nível federal ou estadual. Sim. Municipal, tem alguma? Essa é a primeira pergunta. Certo. A segunda pergunta que eu quero fazer para você depois que você responder essa primeira. Tá, beleza. Uma das metas estipuladas pelo Jonas, inclusive no plano de governo dele, logo quando ele me fez o convite para estar à frente da Secretaria de Agricultura, fosse que nós desenvolvêssemos programas municipais de agricultura familiar. Então, o nosso primeiro passo, Leonel, foi entender a demanda do município, né, e eu já passei isso para os nossos presidentes de associação, os nossos produtores. Porque para a gente elaborar um projeto dessa magnitude, eu preciso entender quanto eu produzo. E, infelizmente, há todos esses anos que a agricultura de Rosário tem esse destaque, não se foi feito um levantamento. Então, se você chegar e perguntar quanto a agricultura de Rosário produz em números, eu tenho números não reais. Eu consigo dizer parciais, mas eu preciso saber, por exemplo, que lá na Associação de Mato Grosso, os produtores ativos que nós temos, durante determinado período do ano, eu consigo produzir tanto de macaxeira, tanto de melancia, tanto de banana. Um exemplo, tá? E isso virá uma prática comum, porque para você levar crédito, você tem que acessar dados. Então, para eu buscar, para a gente parar a máquina municipal e fazer um PAA com recursos próprios, eu preciso mensurar o que eu tenho de produção para não conflitar com os outros projetos. Isso. E fazer o uso do dinheiro público de forma indevida. Estrangular o sistema. Estrangular o sistema. Então, o primeiro passo para a elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento da Agricultura Familiar de Rosário, que é a nossa meta até o final do ano, foi ampliar a capacidade de produção naquilo que eu tenho maior rotatividade, que é as hortaliças, que produz durante o ano todo. Então eu tenho um produto contínuo, que ele não é a curto prazo. Então o que nós fizemos? Trouxemos as estufas de hidroponia e vamos instalar em 10 comunidades. Então eu já vou ter o meu primeiro controle de produção, que é eu consigo produzir tanto de hortaliça em um sistema e um ambiente controlado. A estufa é linda, Leonel, vou te mostrar depois. É uma coisa de outro mundo que a gente vai ter em Rosário. Já está sendo montada a primeira. Então, ela não me deixa de fora quando tiver montada para a gente fazer a matéria. Pode deixar. Ela é de 4x9, toda coberta, as telhas de hidroponia, o sistema hidráulico dela todo bonitinho por baixo da terra para o produtor só chegar e produzir. A tela também volta? Ela é toda coberta, toda, de cima e embaixo, tá? Então, a gente vai ter o nosso primeiro, a partir de março, já vai ter produção dessas estufas. É o piloto. Então, eu já vou conseguir controlar o que eu tenho de produção na parte de hortaliça. Qual é o segundo passo disso? Como eu vou ter liberdade de algumas associações e agricultores de trabalhar com aquilo que é mais rotativo para ter dinheiro mais rápido, a gente vai atacar o segundo ponto, que são os quintais produtivos. Então, eu vou produzir hortaliça num ambiente controlado, que eu não preciso de uma mão de obra grande, porque eu sozinho consigo manusear minha hortaliça, e eu vou gastar o meu tempo ampliando minha produção da acerola, da tanja e laranja, que está um pouco mais escassas. Então a gente criou um projeto municipal por nível. O primeiro nível, eu dou rotatividade para o meu produtor. Eu dou condições para ele ter uma rotatividade de dinheiro. Que o produto exista. O segundo ponto, eu dou tempo para ele, para que ele tenha uma fonte garantida, que é a parte de hortaliça, para trabalhar com a fruticultura, que é a parte mais rentável, mas também é uma parte que demanda mais tempo e períodos específicos do ano para aquela produção. Isso. Então, assim que nós tivermos esse levantamento, se nós conseguirmos executar o nosso planejamento, que até novembro desse ano, nós já iniciamos, montaremos no final de 2026 o plano para que em 2027 a gente inicie o ano com a execução de um PA a nível de município. Porque aí eu vou poder sentar junto ao controlador, junto ao prefeito e dizer, eu tenho isso de produção, isso aqui é direcionado para os programas federais, esse aqui para as escolas, esse aqui para o município, e a produção que eu tenho aqui eu preciso, seja 120, 150, 300 mil. Temos condições de fazer, é um dinheiro que vai ficar dentro do município, é um dinheiro que vai rodar entre os agricultores. Isso. Só que você não pode fazer um projeto desse de forma desordenada.
Então a gente fez um planejamento, estruturamos ele da melhor forma que identificamos e ele já começou a ser executado já em janeiro desse ano. A primeira estufa está sendo montada até junho. A gente finaliza as 10 estufas já com controle de produção. Vai ser a primeira vez que Rosário vai ter um controle de produção de quantitativo, de sazonalidade e a gente também vai montar o calendário. Então eu vou saber que de janeiro a fevereiro, por exemplo, Rosário vai produzir milho. E eu vou ter parcialmente tantos para que a gente possa, enfim, elaborar. Agora é Tanja, agora é isso, agora é aquilo. Exatamente. E a nossa grande meta é montar o nosso centro de distribuição do PA da Conab, seguindo exemplos como Itapecuru. Muito bem. Então, acabou que você entrou um pouco dentro do que eu queria como resposta da segunda pergunta, mas mesmo assim eu vou fazê-la, porque talvez você abra a mente para alguma outra coisa. Muito bem. Rosário hoje tem uma produção voltada para o PA, Conab, nós temos o PENAI, pode ser que tenha também esse programa local, né? Sim. Municipal, mas a secretaria, a prefeitura em si, vislumbra algum tipo de incentivo para exportação, para que Rosário seja referência também de exportar banana, de exportar laranja, exportar arroz ou o próprio milho. Vocês pensam sobre essa palavrinha-chave mágica, exportação? Com certeza. Nós tratamos disso, Leonel, da parte de exportação, com duas associações específicas. O nosso município ele é privilegiado por ter duas agroindústrias. Uma de produção de polpa de fruta e uma de produção de beneficiamento dos materiais oriundos do coco babaçu. Uma fica lá em São Miguel, minha comunidade, e a outra fica lá no Quilombo da Boa Vista. Isso. Nós temos um direcionamento para a polpa de fruta produzida pela agricultura familiar, vindo de uma comunidade quilombola, que não leva agrotóxico por aí, um potencial gigantesco para trabalhar esse material e levar ele para fora. Porque os países, né, de grandes exportações, como Estados Unidos, como Suécia, Suíça e a Rússia também importa muito fruta, eles gostam dessa tecnologia de não utilizar o agrotóxico, de ser o natural. Então nós estamos trabalhando primeiro para ativar essas unidades. Isso. Eu tive hoje com a Fabrícia, né, que é a nossa presidente lá da cooperativa de São Miguel, que cuida da Casa de Polpa. Nós estamos fazendo agora o serviço, iremos realizar, através de uma parceria com o município, serviços de detetização, para já entrar em produção nesses 3 primeiros meses do ano. Então a Casa de Polpa de São Miguel já vai começar a produzir. E depois dessa iniciada essa produção, o passo para a exportação é só cuidar da parte burocrática. E isso aí o nosso prefeito ele consegue articular e fazer muito bem para que a gente tenha. Então, existe sim, é uma das nossas metas de governo e também ampliar a capacidade de produção lá do Quilombo da Boa Vista. Isso. Os produtos oriundos do coco babaçu têm ganhado cada vez mais destaque. E através de uma articulação que nós conseguimos juntos ao Estado, Rosário entrou dentro da rota do babaçu, né? A rota do coco babaçu, que é uma linha fictícia traçada entre a região Nordeste que direciona onde são os principais produtores, os principais tratadores dos produtos do coco babaçu. Então isso abre potencial para a gente, para a parte médica, que tem alguns remédios que são derivados, a produção de carvões natural, né, de energia natural, biojoias, os próprios biscoitos, os mingaus. Então a gente já está na última fase de implantação lá da agroindústria, que vai ser entregue. Agora acredito que até em março já deva estar sendo entregue. A gente já vai buscar os equipamentos na SAF para que coloque essas duas agroindústrias para trabalhar. Então, nunca ficou tão próximo do município de Rosário trabalhar com exportação como nesse ano de 2026, por conta desses dois empreendimentos, a agroindústria de polpa de fruta e a agroindústria de coco babaçu. Muito em breve vai ser uma realidade para essas duas cooperativas. Agora, aproveitando aqui, porque você ainda está aqui, né? Eu sei que tu está corrido também, tem outro compromisso, mas está sendo muito importante esses esclarecimentos. Eu tenho não é nenhuma proposta, não sei se eu posso dizer que é uma ideia, né? Mas abrir um pouquinho, um parêntese aqui, para te chamar a atenção de um detalhe. Quando a gente transita ali pela estrada da Boa Vista e tal, pela região das cerâmicas, a gente observa que tem muitos açudes abertos ou propositalmente, né, ou então naturalmente,
Propositalmente que eu digo o quê? As cerâmicas que utilizaram as áreas para cavar, para tirar o barro e tal, e ficou aqueles açudes. Em relação à visão pesqueira do nosso município, a piscicultura, não daria da prefeitura fazer uma PPP com os ceramistas para usarem essas áreas onde eles exploram o barro e ficam os açudes para produzir pescado? Leonel, nós temos um projeto sim, e foi muito importante você estar nesse ponto, porque a secretaria, ela é Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento. Quando a gente trabalha na piscicultura, e isso já foi apresentado para o Jonas, inclusive ele esteve comigo lá em Santa Luzia, né, próximo lá do Quilombo de Garuçu, visitando uma das nossas grandes produtoras de peixe, né, de piscicultura em tanque suspenso, e ele ficou encantado com a capacidade de produção e a qualidade desse peixe. Então nós estamos buscando, junto ao MAPA, né, nós já apresentamos as certidões do município, um recurso para que a gente trabalhe com o tanque-rede dentro do leito do nosso rio Itapecuru. Isso. A gente ainda não trabalhou com essa possibilidade e você falando me abriu realmente um leque desses pontos, né, de cerâmicas que estão abertos, mas a gente precisa passar por uma verificação de qualidade da água, verificar a profundidade, até porque ali naqueles pontos, eles são sazonais, né, eles não são fixos, em um determinado período do ano o volume diminui muito, consequentemente a oxigenação da água também diminui, teria que ser feito estudo técnico, mas é uma possibilidade sim, da que a gente consiga fazer a implantação da produção de tanques de peixes, né, dentro do próprio rio, do tanque rede. Nós já temos municípios aqui perto que fazem esse tipo de cultivo, nós temos sendo implantada agora no Maranhão uma fábrica de tratamento de pescado que vai ficar lá em Pindaré, né, foi anunciado na Expoema do ano passado e isso abriu algumas possibilidades para a gente pensar em trabalhar com pescado, porque nós temos uma localização privilegiada junto à rota do Porto do Itaqui, então abre sim um precedente. Então, o nosso planejamento inicial eu preciso ter o recurso disponível, a gente já se reuniu, né, com alguns presidentes de colônia de pesca, estiveram lá na secretaria, a gente ofereceu a estrutura da secretaria para sanar aquela situação que teve com o cancelamento de algumas carteiras, algumas provas, então a emissão do CAF pela secretaria foi uma forma que nós cedemos para as colônias para que demandassem seus agricultores, porque o CAF era um dos documentos de comprovação para a reativação da carteira, né, dentro de determinado período, e nós iremos nos reunir juntamente com eles, até para falar de um projeto que a gente tem com o meio ambiente, Leonel, nesse ponto de pesca, que é a criação da equipe multidisciplinar da agricultura junto com o meio ambiente dentro do leito do rio. Porque quando chega no período da piracema, a gente tem, infelizmente, uma prática que é o bate-pedra. Né? Você amarra uma pedra, estende a rede no rio, amarra uma pedra e começa a bater no leito do rio numa tentativa de botar os peixes na direção que sua rede está. Só que isso gera uma série de problemas, porque às vezes o peixe ele pega o lado oposto. Então você tem uma migração, né, desses peixes para algumas outras áreas e a dificuldade cada vez de se encontrar. Então nós estamos trabalhando no projeto desenvolvido em parceria com a UEMA, né? Até agradecer ao professor Guzmão que tem dado esse suporte para a gente lá, para que seja apresentado, para que a gente comece tanto o repovoamento dos peixes nativos do rio Itapecuru, né? A gente levou uma amostra de água, eles estão vendo quais são os alevinos que se adequam àquele que não agridam a estrutura do rio, e a gente monte viveiros dentro do próprio rio, né, com as suas espécies nativas do próprio rio, para que a gente faça esse repovoamento. Então, existe um planejamento da pesca sim, né, é uma área que nunca foi tão explorada pela secretaria, e isso está demandando um pouquinho de tempo da gente também, assim como os mercados. Eu vou me alongar só um pouquinho, Leonel, mas eu acho que eu tenho que trazer essa informação importante. De vez em quando me perguntam sobre o mercado do peixe, isso que eu vou falar. Pronto. Nós temos um problema crônico no nosso município, que é o mercado do peixe. Eu estive visitando lá junto com o Jonas, logo nos primeiros dias do ano passado, e nós conversamos com os peixeiros, né, e chegamos a um consenso. Nós já temos o projeto elaborado, o projeto está lindo do mercado do peixe, não vou divulgar, vou deixar para o meu prefeito fazer isso, deixa quieto, mas está lindo o projeto. Nós já estamos com um processo de elaboração de um contrato de um prédio provisório, que fica bem em frente ao mercado do peixe, né, onde está o mercado municipal, fica do outro lado ali próximo da oficina, e nós vamos retirar, não se usa mais o mercado do peixe há muitos anos, né, ele só é utilizado como depósito. Nós iremos migrar esses peixeiros para o mercado provisório,
para que eles fiquem naquela estrutura e vai ser interditado e isolado o mercado municipal do peixe de Rosário. Eu devo estar fazendo isso até o final de janeiro, né? A gente já vai levar essas demandas aos peixeiros, vamos isolar aquela área para que inicie a reconstrução do mercado, né? Um projeto lindo, com box, com áreas apropriadas, todo mundo, nós fizemos já o cadastro dos peixeiros que ficam ali próximo da rodoviária, sim, sim. Né? Aqueles bosques que ficam na rua, nós fizemos já todo o cadastro deles, pegamos os dados, se trabalha com marisco, quer com peixe, é com aquilo, para que assim que o projeto estiver pronto, a gente vai pegar aquele pessoal, realocar eles para um ambiente limpo, para um ambiente apropriado para que eles trabalhem com suas vendas e a gente resolva tanto o problema do mercado do peixe quanto daquela área que fica ali próximo da rodoviária. Não adianta, quando nós chegamos, nós já encontramos essa problemática. Então não adianta você ir pela coerção, tirar o povo à força sem ter para onde colocar. Então a grande preocupação do Jonas foi: vamos dar as condições para que eles mudem para esse local mais apropriado, para depois, consequentemente, a gente poder resolver também uma daquelas problemáticas que tem ali. O nosso mercado da carne, o mercado municipal, né, ele está... a obra está embargada por conta judicial, mas eu sempre estive lá no mercado provisório da carne, nós já fizemos uma série de ajustes. Ali antes tinha uma lama, Leonel, no mercado provisório da carne que ficava porque o encanamento não era adequado para o serviço que eles tinham. Eles tinham problema de água, não tinha água dentro do mercado. Era um prédio comercial, mas de outro. Sim. Perfeito. Fiz a reunião lá com o pessoal, né? Entramos em uma parceria com o Matheus Vitor, fizemos uma galeria maior, mudamos todo o encanamento do prédio que é alugado, botamos canos maiores, resolvemos aquele problema da lama, vai ser passado por uma pintura e repadronização agora também lá no mercado provisório, vamos botar uma placa de identificação, já solicitamos o toldo que cobre ali para dar um pouquinho mais de qualidade para o pessoal que trabalha dentro do mercado provisório da carne, para que eles estejam em um ambiente um pouco mais agradável, né? Era uma situação mesmo bem crítica, mas que hoje a gente conseguiu amenizar em alguns pontos e já também nesses primeiros dias do ano a gente vai fazer essa requalificação para que eles tenham mais condições. Então, você vê que não é só o foco a agricultura, a gente também está atacando as outras áreas. Tive no mercado lá de São Simão, fizemos o levantamento, também já vai entrar em reforma, né? Vai passar por uma requalificação. Então, é uma pasta muito grande que requer muitas atenções, né? Eu sou grato ao prefeito municipal por sempre atender os nossos pedidos, mas que a gente está fazendo aquilo que o Jonas tem feito durante todo o seu primeiro ano de mandato, trabalhando de forma ordenada e organizada. Não adianta eu fazer só uma pinturazinha na fachada para dizer que entreguei um prédio reformado e 2, 3 meses depois eu ter que gastar de novo para botar novamente a parede mal feita que eu fiz. Então a gente está trabalhando de forma ordenada, com cronogramas definidos, para entregar o melhor que a gente pode para os nossos agricultores, para os nossos pescadores, para os nossos peixeiros e também para os nossos donos de açougue que trabalham na rede municipal de Rosário. Pronto, então tá aí, viu, pessoal? Muitas informações importantes. Você que acompanha o nosso programa, estamos ainda ao vivo, ouvindo o balanço, né, o resumão, o compacto do que foram as ações da agricultura, da pesca, do abastecimento aqui no município de Rosário. Eu já quero te agradecer pela tua disponibilidade, eu sei que a correria é grande, mas informar sempre nunca vai ser prejuízo, né? Informar o público, relembrar algumas ações interessantes do ano passado. Vitor, muito obrigado. Deus te abençoe. Suas considerações. Agradecer mais uma vez o espaço cedido pela TV Moderna, sempre informando com qualidade, sempre informando a verdade dos fatos. Eu deixo aberto a toda a população de Rosário, mais uma vez, busquem a Secretaria Municipal de Agricultura, vão se informar, a porta está sempre aberta para receber vocês da melhor forma possível, né? A gente pede desculpa aos agricultores que ainda não chegou o arado, porque a nossa demanda está grande, né? Tem muita gente querendo produzir, e se tem gente querendo produzir é porque está confiando no nosso trabalho, para que a gente possa fazer. Aproveitar a oportunidade, né, como bom pai babão, mandar um beijo muito especial para a minha digníssima, né, Giovana, que com certeza está nos assistindo. Beijo, meu amor. E também um beijo para minha princesinha, Luna Sofia, que fez 2 meses agora, dia 8. 2 meses. 2 meses. É quase nada. Babando tudo. E tá lá também assistindo, né, com certeza. A gente pensa logo aqui na filhinha lá, então
População de Rosário, mais uma vez, acreditem no nosso trabalho, né? Acreditem no projeto que nós temos para o nosso município. E o que eu posso dizer para vocês é, nós estamos trabalhando para dar o melhor para a população. Às vezes o melhor leva tempo. Às vezes o melhor demanda caminhos mais difíceis do que aquele curtinho. Mas os benefícios que vêm depois, eles são duradouros, eles beneficiam todos e é feito do jeito certo. E é assim que a nossa gestão trabalha. Com responsabilidade, com pé no chão, com prazos que nós possamos cumprir e com a qualidade que a gestão do prefeito Jonas Magno exige. Porque os reflexos você já vê na nossa cidade, né? Melhorias na infraestrutura, melhorias na educação e os outros mais setores do município, assistência social, agricultura, saúde, não ficam para trás. Então, aguardem, porque tem muita coisa boa para vir, porque hoje nós podemos dizer que nós já moramos em uma cidade diferente da que tinha ano passado. Rosário já não é mais vista com maus olhos, nem na parte política, nem na parte estrutural da coisa. Então, tenham paciência, acreditem no projeto do governo Jonas Magno, porque o que nós queremos fazer é, como o nosso prefeito sempre diz, transformar Rosário na melhor cidade do Maranhão.